Porque eu não tenho direito de eructar ou flatar. A etiqueta trata disso. Ou seja, ela trata de como eu tenho que respeitar o espaço do outro através de uma recomendação básica, que é multiplicar as palavras com licença, por favor e muito obrigado. Essas palavras são mágicas. Mas nós vamos tratar hoje, essencialmente, da grande ética. E ética é sempre um fenômeno racional. Se ela fosse de regras religiosas, ela seria moral. O que é moral? Aquilo que as freiras do meu colégio, no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, colocaram no banheiro da escola. Deus te vê. Isso estava no banheiro da minha escola. Para impedir atividades individuais e ou coletivas, as freiras colocaram Deus te vê. Levei anos para superar esse trauma infantil. Faço análise até hoje. Isso é moral. Por que eu não devo fazer alguma coisa ali, fora o essencial? Porque Deus está me vendo e vai punir ou premiar quem fizer A ou B. Moral pressupõe um Deus, um decálogo, regras. Para os católicos, 5º mandamento, não matará. Para os judeus é o 6º mandamento. Para os católicos, 4º mandamento, honrar pai e mãe. E se eu não honrar pai e mãe ou eu matar, eu vou ser punido ou eu vou ser premiado por fazê-lo. Moral pressupõe alguém me observando. Moral é um campo religioso, é tradicional, é fundamental para a sociedade. Mas eu quero perguntar uma outra coisa. O que aconteceria se não houvesse nenhum céu ou inferno para eu definir o certo e o errado? O que aconteceria se eu pudesse fazer algo que ninguém testemunharia e não teria nenhum efeito na minha eternidade? Por que é que matar é errado, independente do 5º mandamento? Por que é que desrespeitar pai e mãe é um equívoco, independente de haver um céu ou um inferno? Esta é a questão da ética. Qual é o sistema racional para eu poder desenvolver? E eu vou me prender não ao primeiro, mas ao mais importante dos criadores dessa ideia, que é o grande Aristóteles, que decidiu escrever um livro com o título do nome do filho dele. E é muito interessante que ele o tenha feito. É um legado dele para o filho. E o livro se chamou Ética Nicômaco. Com isso, Aristóteles queria dizer que ele quer mostrar de forma clara ao filho o que é o bom comportamento. Esse livro extraordinário, fácil de ser lido, existe na internet, dezenas de traduções. Aristóteles nos traduz desde o início, eu tiro isso do primeiro capítulo, em primeiro lugar, que a virtude ética é adquirida, não vem conosco. Ao contrário do que Platão dizia, que a gente nascia com ideias já. Ela é adquirida pelo hábito. Então, primeiro mandamento ético de Aristóteles: crianças são amorais. Crianças não sabem o que é certo e errado. Crianças não medem consequências dos seus atos. Elas têm que ser ensinadas. Por isso que a ética entra em colapso hoje, porque a força para ensinar está diminuindo entre nós. Nós temos medo de não sermos amados e por isso mimamos. E assim, ao invés de amor, criamos imbecis, que é o resultado de todo mimo. Toda criança mimada vira um imbecil, insuportável. E os pais que amam muito ao mimarem estão produzindo alguém incapaz, desagradável e inútil no futuro. Agora, se eu quero educar, eu vou ter que estabelecer limites, porque os limites provocam trauma e o trauma é o início da educação. Bota o dedo na tomada, leva um choque e não põe mais. Pavlov, ação e reação. Ou seja, educar é estabelecer limites. E Aristóteles defende isso desde o início. Ela é adquirida com hábito. Alguns são difíceis de passar adiante. Outros precisam de muita insistência. Nós não nascemos com isso, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. É a crença de Aristóteles na educação que eu acho fascinante. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo. Nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo, que ele não é a única pessoa neste planeta. E com isso, ele vai desenvolver um senso ético. Primeiro conselho aristotélico: eduquem. Hoje isto não vale só para crianças. Se vocês estão numa empresa, se vocês têm a posse de uma empresa ou trabalham numa, se vocês possuem uma farmácia ou trabalham para uma,
vocês vão ter que perceber que hoje nós temos que educar adultos também. É uma novidade. Nós temos que educar adultos hoje, porque alguém pulou essa fase. Alguém pulou essa fase. E é possível, nem sempre, mas é possível educar adultos. É por repetição, nem sempre. Toda a base da ética aristotélica e toda a base do mundo aristotélico é a ideia de responsabilidade. O que acontece passa por mim. Sem ter lido Aristóteles, minha mãe de origem alemã dizia de outra forma: o que começa com eu é problema seu. Essa era uma das regras de educação da minha casa. Começa com eu é problema. Eu estou cansado, problema seu, não? Não precisa trazer a nota. Eu estou doente, então resolva. Esse é um problema seu. Só traga para nós o problema que for nosso, não seu. Dessa fase, minha mãe acreditava que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Educar a descer o sarrafo na criançada. E nós somos bem educados. Naquela época não tinha trauma, também não tinha bullying, a gente tinha que correr mesmo. Não tinha bullying, não tinha serviço de orientação pedagógica, tinha que formar a sua turminha para enfrentar a outra. Era assim, era gangue contra gangue. Responsabilidade, gente, é quando eu decido me incluir no pacote. Observem as seguintes frases muito comuns em conversas entre nós. O brasileiro é sempre atrasado. Esta frase é adequada para um estrangeiro. Não é muito simpática, mas é adequada a um estrangeiro. Um brasileiro dizer isso está implicando dizer que ele não é brasileiro ou ele é pontual. Os brasileiros não sabem votar. O brasileiro é muito assim instável nos sentimentos. Todas essas frases que povoam nossas conversas omitem meu eu. Ora, as pessoas são muito invejosas e eu nunca encontrei alguém que invejasse. Mas todos dizem que as pessoas são invejosas. Há um problema entre numerador e denominador. Todos são invejados e nunca encontrei um invejoso, que é o pecado mais envergonhado de todos. Ninguém diz eu me invejo, ninguém diz isso. Responsabilidade é quando eu coloco o meu na reta. Quando eu passo a pensar, o trânsito de São Paulo é ruim, é violento e não é cidadão. Qual é a minha participação nisso? São Paulo é uma cidade frequentemente suja. Apesar de nós amarmos essa cidade que fará aniversário semana que vem, frequentemente ela é suja. Qual é a minha participação nessa sujeira? Este condomínio, as pessoas são muito difíceis. O que eu estou fazendo para melhorar isso? Ou quanto eu colaboro para essa dificuldade existir? Porque reunião de condomínio é quase o fim da esperança na humanidade. A gente confia na humanidade até o início da reunião de condomínio. Responsabilidade é o primeiro passo da ética, porque eu não passo mais a observar o mundo como espectador, mas entendendo que eu sou parte deste processo. Quando eu entendo isso, muda a minha maneira de estar no mundo e de ser no mundo. Eu me torno um ser histórico, que passa a dizer que a política brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que a ética brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que o trânsito, que a sujeira e que tudo mais passa por mim, que combato ou colaboro com isso. Que o mundo será fruto de muitos eus históricos, de muitos seres históricos. É uma das coisas mais comuns na análise das pessoas, profissionalmente e psicologicamente, a omissão do eu, a omissão do papel que o indivíduo exerce. Qual é o problema que eu enfrento na minha empresa? Qual é o problema que eu enfrento na minha farmácia? Qual é o problema que eu enfrento no meu escritório? Passa por mim. Passa o problema e passa a solução. Quando nós descobrirmos isso, nós temos uma postura totalmente diferente. Porque a tradição nossa é a alienação, ou o que Sartre chama de má fé. Não tem a ver comigo. Má fé é quando eu atribuo a terceiros. Os iluministas na enciclopédia disseram que eu tenho uma chance de perceber sempre a liberdade. É o mundo do outro, que é o limite do meu mundo. Isto é uma regra fácil e universal. As regras em geral são fáceis. Sexo é fácil, só tem 2 regras. Nunca com menores e nunca contra a vontade de alguém. O resto pode. Com 5, com 10, com abacaxi, sozinho, com árvores, bastões, instrumento, pode. Nunca com menores e nunca contra a vontade de alguém. O resto é seu, quer dizer, faça à vontade.
Em liberdade só tem uma regra: quanto eu posso ser livre até o momento que eu estou interferindo na liberdade alheia. Aí eu tenho que perguntar, negociar. Eu sou livre, inclusive, de Sêneca, um grande filósofo. Acabei de ler um texto sobre ele, do Paul Veyne, um texto que vai sair agora em português. Um grande filósofo, Sêneca, diz que, inclusive, eu sou livre para o suicídio. Diz o Sêneca, coisa que não é compartilhada por outros filósofos, mas eu não sou livre para o homicídio. Eu posso me matar, a não ser que eu seja um piloto alemão naquela empresa em que ele decidiu, isso eu não posso, mas eu posso me matar. Não precisava ter levado tanta gente para a morte. Bastava ir na Sé, comer um churrasquinho grego, septicemia na certa, gente. Bastava ir lá no sol, pega um suco, um tangue, né, R$2,50, pãozinho, aquilo, alguma proteína, provavelmente de origem animal, e aí você come, toma o tangue, né, e aí espera, ela vem rapidamente, né? Pior que ebola, aquilo vem rapidamente. Eu tenho direito ao suicídio se ninguém depender de mim. Se alguém depender de mim, eu já não tenho direito ao suicídio. Eu não posso me matar se eu tiver filho pequeno. Eu não posso me matar se alguém gostar de mim. Dilma pode se matar, por exemplo. Ela pode. Filosoficamente, ela pode. Não deve, porque é um ser humano amado por Deus, pelo menos. Mas ela pode se matar. Ela é livre. Zé Dirceu é livre. Várias pessoas são livres para o suicídio. O mundo do outro é sempre o limite do meu. Porque toda ética é um diálogo entre o bem comum e o bem individual. Eu já reclamei, virou até um vírus na internet a minha frase. Eu gosto de piano, eu me formei em música e adoro em particular Bach e toco toda semana como hobby. É um direito meu. Os meus vizinhos gostam de futebol. Agora, eu jamais gritei na janela, chupa Beethoven, né? Jamais fiz uma coisa dessas, né? Porque isso é ferir a liberdade do outro de gostar de Beethoven, por exemplo. E eu também não sei se Beethoven gostaria de chupar, eu não tenho essa informação sobre isso. E o vizinho pode gostar de Beethoven, né? E pode se sentir ofendido com o verbo, né? O que significa isso? Eu tenho uma negociação entre o bem individual e o bem comum.